Deus disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E Jesus completou: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mas por que o divórcio tem sido uma prática constante em nossas igrejas? Por que o adultério tem sido a desculpa para a aceitação de um segundo casamento, se em nenhum lugar da Bíblia há um texto que aprove o segundo casamento? Mateus 19:9 tem sido utilizado para justificar o segundo casamento por um erro de interpretação. Jesus disse que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por prostituição, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Algumas traduções trazem a palavra prostituição como adultério, mas são palavras diferentes. No mesmo versículo, Jesus usa porneia, do grego, quando diz, exceto por prostituição, e moicheia, também do grego, quando diz, estará cometendo adultério. Jesus também usa as duas palavras juntas quando fala dos pecados do coração em Mateus 5,19. Ali ele diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nessa passagem fica claro que essas palavras tinham significados diferentes para os judeus. Em Mateus 19:9, Jesus está falando aos judeus acerca da condição de noivado, que para eles é um compromisso muito mais sério que na nossa cultura. Isso fica claro na história de José e Maria, onde Maria estava noiva, desposada de José, quando ficou grávida do Espírito Santo. A Bíblia diz que, por ser José seu noivo, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, resolveu deixá-la secretamente. Eles estavam noivos e, por isso, Maria, estando grávida, seria acusada de prostituição, que no grego é porneia, e não de adultério, que é moicheia, pois eles ainda não haviam consumado o casamento. Quando José, por não querer desonrá-la publicamente, resolve deixá-la, a palavra que encontramos nos originais é apoluo, a mesma palavra que é traduzida como divórcio em Mateus 19:9 e significa separar-se. Fica assim claro que Jesus estava aceitando que somente na condição de noivos, caso ocorresse a prostituição, haveria possibilidade de que o noivo se separasse da noiva e viesse a casar com outra mulher. Nessa exceção de Mateus 19, Jesus estava se referindo ao noivado e não ao casamento. Em Marcos 10:11, Jesus diz que se divorciar e casar novamente, estará cometendo adultério. Em Lucas 16:18, Jesus diz o mesmo. Em Romanos 7, Paulo afirma que só a morte põe fim ao casamento e dá liberdade para um novo casamento. E em 1 Coríntios 7, Paulo reafirma, somente a morte. E em Efésios 5, Paulo chega a afirmar que o casamento é comparado à união de Cristo com a igreja. Agora imagine, se Cristo se divorciasse da igreja, de você, toda vez que você é infiel, toda vez que você peca, adultera. Não, ele não se divorcia, ele perdoa. É muito simples, vamos pensar juntos. Por que, com um só versículo, Jesus contradiria toda a Bíblia? Foi Jesus que afirmou: o que Deus uniu, ninguém o separe. Homem nenhum tem o poder ou autoridade para separar aqueles que Deus fez
uma só carne. Nenhum, seja juiz, advogado, padre, pastor, esposa, esposo, amante, ninguém. Em Mateus 19:9, Jesus jamais permitiu o segundo casamento. O casamento é uma união vitalícia para toda a vida. O casamento não se desfaz com o adultério, não se desfaz com o divórcio, somente com a morte. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Se você está pensando em se divorciar, ou se já se divorciou, pode até querer se justificar dizendo que se casou, ou mesmo se divorciou, no tempo da ignorância. Mas Paulo é absolutamente claro quando afirma: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Quando um casal ímpio, que não conhece a Deus, se casa, ainda assim, Deus é testemunha, como foi dito através do profeta Malaquias, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Assim, se um ou os dois se convertem, passam a tomar consciência da união vitalícia, isto é, para a vida toda, que Deus fez no ato do casamento. Deus os tornou uma só carne, e o que Deus uniu, que o homem não separe. Antes havia ignorância, mas agora você já sabe a verdade. E os discípulos entenderam muito bem o que Jesus disse, a ponto de afirmarem: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Se você se encontra no segundo casamento, ou se casou com alguém divorciado e já tem filhos, netos, não se desespere. Existe uma solução. Deus não quer destruir a sua família. Deus te chama para uma vida de santidade. Aceite o convite de Jesus para se fazer eunuco, isto é, abster-se de ter relações sexuais. Quando eu conheci a Cristo, verdadeiramente, eu soube pela palavra de Deus que Ele odeia o divórcio. Quando eu soube que Deus odeia o divórcio, eu fiquei espantado. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu sou solteiro, ela é casada, divorciada. Então, como eu sou divorciada, nós estávamos em adultério. Me apavorou muito, porque eu cheguei a falar para minha companheira que 80% do relacionamento de um casal era a carne, era a cama, falando assim português mais claro. E agora, como é que eu vou fazer? Mas tinha uma solução, para a minha vida, que era a do celibato, a de me tornar eunuco, eu e o meu companheiro, para a honra e glória do Senhor. A solução de a gente entregar a vida para Deus mesmo, ser eunuco mesmo, morrer para a carne, isso me apavorou no início. Agora não, agora eu tenho a alegria, a satisfação mesmo de poder ver para quem está me escutando, que vale a pena. Então, o que era 1 minuto, alguns segundos de orgasmo, em relação ao prazer maior que é Deus. E foi com alegria mesmo, é com alegria que nós nos servimos a Deus hoje em santidade.
Nós obedecemos. Hoje eu tenho alegria de saber que valeu a pena, né? Porque se eu for pensar em sacrifício, né? O que na primeira instância eu pensava para mim que era sacrifício, e o sacrifício de que Jesus fez por mim na cruz, por nós na cruz, né, cara? Então o meu probleminha é fichinha perto disso. Olha, é uma experiência maravilhosa, né? Porque a partir do momento que você tira o pecado da sua vida, né, Deus se aproxima mais de você. Então você pega uma intimidade, né, com Deus, né? Jamais o pecado vai deixar de você ter essa intimidade, essa alegria, esse contato, né, com o Senhor. Então Ele vem mesmo e opera no nosso coração, entendeu? Ele que nos dá essa alegria, essa paz, né? Essa paz que vem do Cristo, pela obediência. E além do mais, eu vivo mais harmonia com a minha esposa do que antes, quando a gente tinha um contato da carne. Então vale a pena, tem a solução. Então nós vivemos muito mais felizes hoje. Hoje nós estamos muito mais juntos, muito mais próximos do que quando a gente estava em pecado, né, do adultério. Mas se eu soubesse que era tão bom, que era tão gostoso, esse relacionamento com Deus, eu teria feito isso muito antes. Então, se você quer ser feliz, obedeça a Deus, né? Siga esse caminho da santidade, né? Para você que está nessa situação, né, divorciado, não precisa entrar assim em desespero, entendeu? É simples, é fácil. Obedeça a Deus e você vai sentir, você vai experimentar como é maravilhoso. Não tem que separar, não tem que largar a família, largar a casa, não. Tem uma solução. É uma situação terrível, mas é maravilhosa. Então, tem uma solução para você. Separa a sua cama. Vocês não precisam se tocar. Vocês podem viver como irmãos, né? Como eu vivo hoje, né? E muito mais unidos, né, do que antes. Então separe a sua cama, não se toque, entendeu? E você vai ver que muitas coisas vão acontecer de maravilhoso na sua vida. Para quem está me escutando, para os casais que estão me escutando, né, que estão me vendo também, né, tem uma solução sim. A solução é você se tornar mesmo eunuco para Cristo Jesus. Entendeu? É maravilhoso. Isso eu posso me te garantir. É tremendo. E cada vez mais você vai mesmo ter essa intimidade com Cristo. Entrega o seu prazer para Cristo. É um prazer eterno e é maravilhoso. Quer ser feliz? Entrega para Cristo. Estamos aqui para lhe entregar essa mensagem. Somos apenas mensageiros, sob as ordens de um rei justo e fiel, o Rei dos Reis. Se essa mensagem não lhe agradou, é importante que você vá conversar com o Rei, com Deus.